O período eleitoral terminou e obras que dependem de emendas parlamentares lançadas antes das eleições agora estão paradas. Um exemplo é a quadra de esportes do bairro Valentina Figueiredo, em Ribeirão, que só teve o começo da reforma. A quadra de esportes do Valentina Figueiredo está um caos. A prefeitura chegou a tirar as muretas para aumentar o espaço e deixou os pedaços de ferro no chão. Começou a refazer as janelas dos vestiários e parou. Retirou os pisos e deixou só o cimento, assim como a divisão dos banheiros. O impasse está na verba destinada para o local. Tivemos a notícia aí, né, que o Baleia Rossi aí, enviou uma verba aqui para a gente. E estamos entrando em contato com o pessoal da Secretaria de Esportes, né? Desde a data então. E o que eles me explicaram foi que estava em período eleitoral, então não poderia, se a União não liberaria mais verba, entendeu? Então estamos esperando até agora saber o que aconteceu, onde está essa verba, o que fazer para liberar essa verba aí. Indignado, o morador gravou um vídeo e divulgou na internet. Baleia destinou a verba pra gente, queria saber onde é que tá, gente. Vamos investigar onde é que tá isso aí, por que tá parado para liberar essa verba logo. Olha lá as criançadas brincando, ó. A quadra inteira molhada. Vocês estão tendo prejuízos com essa quadra desse jeito? A gente tá, né, porque a quadra é, tipo, praticamente aqui da periferia, o nosso único local de lazer. Prometeram que ia reformar, né, como o Bro disse ali, ia vir aqui todo mundo fazendo festa, só que aí nada, né, eleitoral, que nem político. A reforma começou dia 29 de junho e durou uma semana só. Ficou pior do que estava, com tudo quebrado e parado. Para os moradores, nenhuma satisfação. Eles cobram e nada acontece. Essa velha política da gente de prometer, né, campanha eleitoral, prometer isso, prometer aquilo e não cumprir, né? Na verdade, isso em vários lugares e aconteceu com a gente aqui, infelizmente. Este advogado analisa o caso. Se foi feita a propaganda da aprovação da emenda e o dinheiro não chegou, ou não está chegando, de duas uma. Ou foi contada uma mentira para a população, ou seja, na verdade a emenda não tinha sido aprovada, ou a emenda foi aprovada e por algum motivo, né, a verba não está chegando ao seu destino final. A prefeitura confirmou que a emenda é do deputado federal Baleia Rossi e disse que espera a liberação do recurso do governo federal para dar sequência à reforma da quadra. Falou ainda que está trabalhando junto com o parlamentar para resolver o problema o mais rápido possível, para que as obras sejam iniciadas novamente. Os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas e o Ministério Público, têm que ser acionados para que eles possam saber o que está acontecendo. E os próprios interessados, no caso os representantes da sociedade civil, aí, que foi beneficiado pela verba parlamentar, podem pedir, fazer esse pedido de providência. Caso semelhante acontece com a estrada do Piripau, na zona leste de Ribeirão. Os vizinhos esperam há anos a recuperação da via de terra. Já foram vários os anúncios de início das obras que não aconteceram. Convênio que foi desfeito, licitação suspensa e repasse de verbas que não aconteceram. Um drama para quem depende da estrada diariamente. E em Jaboticabal, diversas obras foram divulgadas este ano com execução garantida por meio de emendas parlamentares. E a maioria nem começou. Uma ilusão social, né? As pessoas, quando ouvem esse fato de que está vindo verba parlamentar para realizar obras, para realizar a estruturação do equipamento público, ao final a gente vê que não tem o resultado propriamente dito, né? E por que vinha agora somente na época de eleição? Isso é um complicador. E apoiados muitas vezes por parlamentares locais. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A assessoria de Baleia Rossi informou que o deputado conseguiu, junto ao Ministério do Esporte, a autorização para a liberação do dinheiro para a prefeitura, responsável pelas obras. Agora, a Caixa Econômica Federal deve enviar a documentação ao Tesouro Nacional para que o pagamento seja efetuado. É preciso registrar que o início das obras só aconteceu graças à emenda do parlamentar. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael.
Púcio, o que chama atenção, né, quando essa emenda é anunciada, é aquela pompa toda, né? Tira foto, chega na pessoa mais humilde, mas aí a hora que a corda aperta, você não acha ninguém. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com Marcos Candeloro, cientista político. Marcos, emendas parlamentares, obras anunciadas por governo estadual e federal, tudo às vésperas das eleições. Isso é história velha já? Boa tarde. Muito boa tarde, Pulse, amigos telespectadores, com certeza é uma cantinela tão antiga quanto a própria fundação do Brasil. A gente tem um fenômeno do malufismo aqui em São Paulo que é muito mais próximo disso, das inaugurações, dos fenômenos realmente de marketing político. E a hora que o problema realmente acontece, os políticos que estavam inaugurando somem e os problemas da população perduram. Então, com certeza, é uma cantinela histórica, é uma cantinela problemática, mas está mudando. Marcos, o deputado afirma que a obra começou por conta de uma emenda dele, porém não termina. O que isso significa? Isso significa basicamente que ele prometeu que não poderia cumprir. Necessariamente é o que muitos políticos têm feito, até por uma questão de desconhecimento do próprio trâmite do legislativo, que a gente tem um fenômeno político que os próprios políticos não sabem quais são as funções do cargo que ocupará. Então o deputado prometeu que não poderia cumprir. O pior é quando as promessas atingem principalmente as comunidades mais humildes? Com certeza, porque são, na realidade, as necessidades mais básicas. Nós vemos a questão do saneamento básico, nós temos a questão do cabeamento da fiação elétrica, nós vimos a tragédia que foi o Jardim Aeroporto e a cidade locomotiva há um mês atrás por conta das enchentes. São as pessoas mais necessitadas que o poder público deveria zelar ainda mais, mas que não zela. Na realidade, só aparece na hora de pedir voto. Quando as obras não ocorrem, é comum acontecer um jogo de empurra-empurra entre políticos. É possível também pôr fim nesses casos, Marcos? Com certeza, a partir do momento que você tem um aumento do engajamento da população na política. Não basta só votar, a cobrança é essencial. Então o papel do Legislativo, da Câmara dos Vereadores, da Assembleia Legislativa Estadual a democracia ela não termina com o voto, ela só começa com o voto. Então a partir do momento que o sujeito prometeu, tem que cumprir. E a informação, o acesso à informação que hoje é demandado e que criou um engajamento político muito grande na última eleição, é fundamental para que se consolide, na realidade, um processo de renovação, que esses indivíduos que prometem e não cumprem, não ocupem mais cargos públicos. A dependência das emendas só termina quando federalizar os municípios? Mais Brasil e menos Brasília, que tem sido o mote da institucionalização do governo Jair Bolsonaro. Sim, eu acredito que a partir do momento que você dá mais poder, que você valoriza de fato a Federação Brasileira, que você delega a regionalidade, a responsabilidade pelos seus recursos, pelo maior arrecadamento de dinheiro e pela aplicação desses recursos, com certeza as regionalidades, as necessidades regionais se identificam nas regionalidades, na política regional. Marcos Candeloro, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pulse. Até já, Rafael.